e a gente precisa conhecer essas características clínicas típicas do hemangioma. E como é que a gente identifica precocemente o hemangioma no exame físico? Quando o bebê nasce, é RN ainda, a gente muitas vezes não vai ter esse tumor já formado. Vai Isso. ser uma mancha que, na maioria das vezes, vai ter um padrão de telangiectasia. Ela pode ter até uma hipocromia, ela ser mais anêmica, essa manchinha, com essa telangiectasia, que depois vai haver um crescimento Isso. para formar um padrão tumoral de nódulo. É interessante que alguns bebês nem não têm manchas com telangiectasia, elas têm manchas anêmicas propriamente dita e depois surgem Começa as a surgir. telangiectasias e começam a surgir esse padrão tumoral mesmo. Isso, e é interessante perceber que a boa parte dos hemangiomas surge na área pescoço, cabeça, essa área mais central, acral, né, cabeça e pescoço de forma geral, e muitas vezes em couro cabeludo, então é importante a gente examinar couro cabeludo. Alguns bebezinhos nascem bem cabeludinhos, a gente muitas vezes não visualiza isso ao nascimento, e as mães só percebem a presença de uma lesão, às vezes já em alta ou numa consulta de retorno para o pediatra, e visualizam um tumor. Muitas vezes a gente pergunta: "Viu alguma coisa aqui?" E aí as mães dizem: "Não, não tinha nada", porque estava coberto com os cabelos. Então, checar que isso pode acontecer e que não é necessário duvidar nem questionar a mãe, mas é porque às vezes passa despercebido quando está nessa fase ainda macular, né. E Exatamente. esses hemangiomas, eles têm vários tipos, né, Jéssica. É, Então tem os hemangiomas que podem ser superficiais, isso, os profundos e os combinados. Como é que a gente isso. pode mais ou menos distinguir isso aí? Os superficiais, eles são chamados muito de hemangioma em morango, que eles são exatamente como essa imagem que a gente está vendo aqui no ombro esquerdo do bebê. Isso é como se fosse uma pápula, um nódulo já bem vermelho vivo, bem delimitado, e aí alguns autores gostavam antigamente de chamar de hemangioma em morango, né, que Isso, era antigamente exato. chamado. Então, como eles são quase sempre solitários, mais nessa área mais acral, né, de cabeça, pescoço, ombro, então eles parecem realmente uma fruta, né, um moranguinho, uma É. lesão relativamente pequena na maioria deles, das vezes, né, desses quadros superficiais. E o profundo? O profundo, ele pode ser um nódulo subcutâneo, a gente pode ter um padrão de até de superfície normal, e a gente sente aquele nódulo já bem grande ou tumoração, mas também ele pode ter um padrão que ele pode ter um aspecto mais violáceo, e isso, sugerir que essa lesão é bem mais profunda, Uhum. normalmente. Então, ele vai aumentando, obviamente o mais profundo é muito difícil, a gente não acha muito a mancha, a gente vai percebendo com o passar das semanas, com 4 ou 5 semanas, a mãe começa a referir que o bebê está com um caroço, com algum nódulo que está começando a surgir. Isso, e a gente percebe até na palpação aquele tecido meio esponjoso, meio Esponjoso. fofo, né, que denota que aquilo não é osso, não é um tumor tão sólido e que tem Isso. esse conteúdo diferenciado. E existem também os hemangiomas combinados, que pela lógica ele vai ter o componente superficial, com essa alteração de cor, com esse aspecto que lembra o morango, né, bem purpúrico violáceo, junto com o tecido mais profundo que aumenta o volume e fica com esse aspecto mais fofinho, né, digamos Exato. assim. Que bom que você gostou desse vídeo. Se você se interessa por outros assuntos de dermatologia e gosta de acompanhar pequenos vídeos, vou te indicar esse aqui. Várias pessoas já assistiram e gostaram. Já se você quer acompanhar e aprofundar um pouco mais o tema discutido hoje, vou te indicar o podcast original. O vídeo de hoje é só um recorte deste tema. Então, acompanhe e espero você lá.